Bem, amigos que acompanham o site Diário Vale do Ceará, os nossos canais nas redes sociais, estamos nesta manhã em Limoeiro do Norte com o ex-deputado Pedro Julião, ex-vice-prefeito de Limoeiro do Norte, que tem um novo desafio para 2024. Ele que nunca se ausentou da política, sempre esteve atuante também neste município, trazendo um novo momento partidário para Limoeiro do Norte. PSDB, Julião, bom dia. Wellington Freitas, Diário Vale do Ceará, amigo. Bom dia, Wellington, bom dia, limoeirenses, bom dia, jaguaribano. Na verdade, viu, Wellington, é uma situação que hoje a gente está aqui trabalhando no sentido de reorganizar o PSDB aqui em Limoeiro do Norte, a exemplo do Estado também. O presidente do PSDB, Elcio Batista, hoje vice-prefeito de Fortaleza, que recebeu das mãos do Tasso Gereissati, ex-governador, senador, e estão imbuídos desse propósito de organizar o PSDB, de reorganizar o PSDB no estado do Ceará. É um nome limpo que você vê aí, fácil de trabalhar, porque tem grandes figuras e livre de tantas falatórias, de tantas esculhambações que a gente vê por aí. Então, é isso, a gente está aqui dando espaço, nós fomos chamados por eles a Fortaleza, porque eles queriam uma pessoa que tivesse alguma representatividade para a gente, para entregar. Eu tenho afinidade com o senador Luiz Pontes, ex-colega da Assembleia Legislativa também, e também com o Tasso, com o Elcio. E também a gente, por causa dessa amizade, então, também contribuiu para que a gente se aproximasse do PSDB. Julião, o senhor está assumindo o PSDB. A proposta do PSDB para Limoeiro, em que vertente ela virá? Com o executivo, estrutura de apoio a algum grupo, está somada a algum grupo, dentro do contexto municipal? Quais são os caminhos que irão tomar o PSDB sob a sua liderança? Na verdade, inicialmente foi colocada pelos meus filhos, são 4 filhos que são advogados. Se fosse passagem, eu conheço desde pequenos, né? Não é que eu seja velho, mas eles já eram bem mais novos. Perfeitamente, que você vivia também aqui com eles, conosco aqui, e sempre foi um prazer, e agora é renovado. Mas é o seguinte, eles tinham a intenção, o mais novo que sempre teve vocação, que é o Diego Bandeira, mas os outros nunca manifestaram esse desejo. E era intenção minha até de estar fora. Mas o Diego... O senhor plantou a semente, foi assim? E a gente tem um patrimônio político aí adormecido já, né, há muito tempo. E os 3, o Diego convenceu os 3 e os 4 me convenceram a retornar. E retornando também não simplesmente por esse fato, mas por a vergonha que está passando o nosso município. É um desmando, é uma falta de zelo pelo patrimônio de Limoeiro, são histórias muito vergonhosas que passa a administração. Então, há uma insatisfação presente na comunidade limoeirense. E isso obriga também a gente, como corresponsável, a retornar e contribuir com o que for necessário. Então, o PSDB tem um sentido, o PSDB também vê desse jeito. Limoeiro tem uma particularidade de privilégio, eu sempre digo um privilégio da natureza, por ser geograficamente bem localizado, tem um potencial econômico gigantesco. Infelizmente, os prefeitos, de um modo geral até hoje, não se dão de conta deste potencial que é tamanho. Hoje, para você ter ideia, a gente vê aí a fruticultura ainda se destaca, mas quem foi que deu os grandes passos para isso acontecer? Fui eu quando estive na Assembleia. Foi eu que isentei o ICMS da fruta, foi eu que trouxe a Del Monte.
E dentro dessa discussão do protocolo de intenção de investimento, foi que nós construímos a estrada ligando o Rio Grande do Norte, foi quando a gente reforçou a energia, a capacidade da energia com o Leão. Isso estava dentro da discussão que houve comigo, Tasso, o presidente e o vice-presidente, na época da Del Monte, o americano Randy Onassis e o árabe Abu Ghazali. Então isso ficou determinado e a Del Monte cumpriu e o Estado também cumpriu. Hoje nós temos o ganho de tudo isso, é um capital tecnológico espalhado no Vale do Jaguaribe, que hoje, quem juntava um melão no cercado sabe produzir o melão para exportação. Então foi um capital tecnológico de graça, foi repassado pela experiência com o trabalho da Del Monte, que a Del Monte é uma gigante mundial. Ela produz em vários países, mas ela tem um potencial gigantesco e, graças a Deus, a gente teve a felicidade de trazer para cá. Então, Limoeiro atravessa uma fase negra de, talvez, por a gente ser vinculado à política, a gente, nos outros municípios, quando chega, quem vem conversar não tem outro assunto. Limoeiro está uma vergonha. O senhor atribui tudo isso que é a gestão política, eu falo não gestão administrativa, mas a gestão política das cabeças de Limoeiro do Norte, elas não estão sabendo gerir bem para que o município possa viver tempos como viveu, de um grande desenvolvimento? Logicamente, isso aí, quando eu digo, eu não faço reserva de nenhum prefeito que por ali passou. Porque nenhum tem o alcance, ou teve o alcance, de desenvolver as duas coisas mais importantes para o desenvolvimento do município. A economia a partir do setor primário, que eu sempre destaquei. A economia se desenvolve a partir do setor primário. Por quê? Quem é do secundário e do terciário vem porque quer pegar uma fatia desse bolo, do dinheiro que está correndo. Então você tem que fortalecer a economia a partir do setor primário. Dilmar foi muito incompetente, foi infeliz ou mal aconselhado, que nós tínhamos tudo traçado. O projeto para desenvolvimento econômico de Limoeiro a partir do setor primário, que eu dei grandes passos, cadastrei todo o município do Limoeiro do Norte, não só o setor produtivo, mas da vocação, a infraestrutura, o humanitário, tudo isso, e infelizmente a última vez que vi foi quando eu entreguei no gabinete dele. E falar desse período, digamos assim, reviver um pouco. À época, o senhor também não conseguiu concluir o seu mandato junto com a parceria de Dilmar e Julião, houve um afastamento também, o senhor como vice, e o senhor não teve a oportunidade lá na frente de dar sequência de ser o prefeito. Como foi que aconteceu tudo aquilo, Julião? Não, foi exatamente por isso, porque nós fizemos uma campanha muito azeitada, muito boa, e as minhas ideias também eram ouvidas na campanha, mas quando eu assumi, todo mundo de Limoeiro sabe, quem viu naquela época sabe que depois eu não fui mais ouvido na administração, e é tanto que eu não tive o direito de ter um tamborete lá na prefeitura para assentar como vice-prefeito. Eu fui abandonado. E o reflexo, você vê que aconteceu coisas posterior, que isso é a própria vida que impõe. Você paga por uma coisa hoje por alguém que fez no passado, né? Ou você fez no passado. Então foi o que aconteceu. Então eu me dei por satisfeito com 2 anos e briguei. Infelizmente, não concretizei aquela intenção de sair totalmente da política, porque me chamaram para ser deputado. Inclusive, nesse primeiro mandato, eu agradeci, pedi licença e saí, não aceitei. Mas o que eu quero dizer é que passou vários prefeitos e nenhum desenvolve Limoeiro. Por quê? É incompetência. É incompetência porque está às vistas aí. O trabalho que eu fiz para ver se a gente conseguia essa estrada de ferro daqui para Quixadá, para interligar Pecém e Pecém Europa, eu falei com 2 governadores, falei com 5 deputados federais, falei com prefeitos, tudo acha maravilhoso, mas não dá um passo.
Então as coisas não acontecem, doutor. Então não pedi para construir estrada. Eu tive no gabinete, inclusive com o chefe de gabinete, que era um colega meu, ex-funcionário do Banco do Brasil. O chefe de gabinete, que foi meu colega, achou bom quando eu estava lá e perguntou o que eu queria. Eu digo, licite a concessão da construção dessa estrada. Não tem dinheiro. Eu não vim pedir para o governo construir. Vim pedir para licitar a concessão, que o dinheiro nós vamos prospectar no sul, sudeste do país, que tem gente com dinheiro doido para pegar uma concessão dessa. Então, nós tiraríamos... Isso 30 anos aqui atrás, se tivesse dado aquele passo, Julião, nós estaríamos em outra realidade. Lógico, olha, nós tínhamos tirado 300, 400 caminhões da BR, nós tínhamos dado qualidade ao transporte da fruta, porque não tem o salabanco do carro, nós tínhamos criado uma logística barata de explorar essa jazida de calcítio que nós temos aí na Chapada do Apodi, que é interminável. Isso pode acontecer ainda com essa transnordestina que vai passar, nesse sentido ali, para Quixadá, entrando em Baturité? Mas é isso que falta, é esse trecho daqui para Quixadá. Então isso aí eu falei agora mesmo, de uns 5 anos para cá, eu tenho batido, mas aquele negócio. Ninguém dá um passo, todo mundo acha bonito. O prefeito de Limoeiro mesmo, na época, achou excelente. Mas achar excelente, bonito, e não dar um passo, não fazer nenhum esforço é outra coisa. Então não acontece. O que é lamentável, Limoeiro está nessa situação. É boatos de roubalheira, é boato de fatos de erros administrativos, é falta de responsabilidade, é faltar uma merenda num colégio de tempo integral que vem os recursos específicos, escolas que não estão sendo pagas, alugadas, e então, enfim, não pagar um prestador de serviço, não pagar o comerciante. Essas pessoas hoje não querem mais nem formalizar nenhum acordo, nenhum contrato com o município. Em relação a recursos, a época que o senhor foi vice-prefeito e hoje, é outra realidade, Julião? A prefeitura? Pouca coisa. Quanto ao volume de recursos é muito mais, mas o trato com o dinheiro público, o trato com o patrimônio municipal é cada vez pior. Porque é o seguinte, o prefeito... E isso, quem paga é a sociedade em geral, a cidade. O prefeito tem a responsabilidade, a obrigação de tratar bem o seu munícipe. E o que acontece? Muitos aí, quebra comerciante, quebra prestador de serviço, quebra quem está alugando um prédio, ele não se incomoda. Ele faz isso e não é para fazer isso, porque ele é para zelar pelos seus munícipes, é para zelar por todos do município. E não existe essa preocupação. Dizer que um comerciante atrasou um duplicata é uma coisa, porque ele tinha previsto receber um dinheiro e não recebeu e não tem condição de pagar, é uma coisa. Dizer que prefeito não pagou porque não tinha dinheiro é incompetência e irresponsabilidade, porque ele recebe ICMS 5, 15 e 25, recebe FPM 10, 20 e 30. Nenhum desses recursos, se cair no final de semana, atrasa para segunda-feira, acreditado logo na sexta. Então ele sabe quanto vai receber e quando vai receber. Então por que não paga? Porque não atrasa? Porque não sabe planejar, não sabe administrar. E aí passa os pés pelas mãos e não pode honrar os compromissos. Então isso é incompetência. É incompetência. Se você sabe quanto tem e quando tem, você só pode ir até ali. Sim. Então é isso que passa em Limoeiro. O grande potencial de Limoeiro está aí adormecido. Se você comparar a renda per capita de Limoeiro, que sempre se destacou, mesmo com todas as dificuldades, que eu sempre digo o seguinte, se eu não tenho saído da Assembleia, hoje nós temos uma economia forte. Por quê? Eu trouxe a Del Monte, eu isentei o ICMS da fruta no estado do Ceará, porque todos os estados do Nordeste
era zero e aqui tinha 17%. Então, nenhum cidadão, nenhum investidor entraria em Limoeiro do Norte, aqui no estado do Ceará, para investir, para produzir 17% mais caro para disputar o mesmo mercado. Consegui com o Tasso Gereissati, na época, quando já tinha insistido 3 vezes com Ednilton Soares, o secretário da Fazenda, que chegou a me dizer: deputado, bote na sua cabeça que governo nenhum quer perder ICMS. E foi preciso eu responder para ele que, em matemática, 17% de zero é zero. Ele não tinha fruta no estado do Ceará, ele não tinha ICMS. E levei ao conhecimento de Tasso, e Tasso mandou de volta e foi aprovado na semana seguinte. Então, o homem inteligente é outra coisa. O Tasso nem questionou, só perguntou se eu tinha aprovado na Assembleia e mandou que eu levasse. E eu repliquei dizendo que já tinha levado 3 vezes. Leve e diga que foi eu que mandei. E estava aprovado na semana seguinte. Isso foi uma abertura. Mas acontece que ninguém dá um passo para melhorar isso. Certo? Porque esse potencial que nós temos, não só na fruticultura, mas na mineração do calcítico, um dos melhores calcíticos do Brasil, numa jazida gigantesca que é essa Chapada. Eu digo isso porque eu perfurei uns 50 buracos, mais ou menos numa profundidade de 60 metros, o calcito da mesma qualidade. E o solo, o mais profundo, são 2 metros. Canto do calcítico aflorar, canto de meio metro só de solo. Então, aí para baixo aí você vai, é interminável isso aí. Pode jogar uma China aí dentro. Então você tem que criar, como o mineral é barato, você tem que ter uma logística de transporte para viabilizar, que é exatamente a estrada de ferro que eu defendo daqui para Quixadá, para levar Pecém à Europa e o resto do mundo. Julião, a gente vamos com certeza em outro momento conversar no nosso podcast, que a gente está já inaugurando, porque é importante conversar com o senhor, a experiência, a vivência como político desse estado, como gestor, e enriquece o nosso debate, a nossa conversa. Mas para a gente finalizar, PSDB, PDT na capital, eles estão alinhados. Para o interior do estado do Ceará, sabemos que o PDT hoje, em Limoeiro, pertence ao ex-prefeito João Dilmar. Na visão do senhor, diante de toda essa movimentação política do PDT e do PSDB e do próprio PT com relação ao PDT, o senhor acha que, como é que o senhor vê, já que a Dilmara ficou com o Republicanos, como é que o senhor vê o PDT de Limoeiro para o futuro? Ele fica com o Dilmar, na visão do senhor? Na minha visão, não fica, a não ser que ele eleve mais as discussões lá no alto, mas na minha concepção, não. Você sabe que extraoficialmente já existe uma afinidade de Tasso e Ciro. Então, isso está se aprofundando cada vez mais. Existe a conjugação de esforço do Roberto Cláudio, do Elcio Batista. Então, são essas pessoas, Luiz Pontes e o deputado federal do PDT, como é o André Figueiredo. Então, vão organizar sim o PDT em Limoeiro. E com certeza absoluta, PDT e PSDB se casam aqui em Limoeiro. Julião, nós deixamos para suas considerações algo mais nessa manhã. Eu só tenho que agradecer a todos os ouvintes e a você em especial, Wellington. E estarei aqui sempre à disposição para esclarecimento e torço que as pessoas insatisfeitas do Limoeiro, que estão vendo o que está acontecendo, vamos selecionar pessoas que não esteja entrelaçado com essas corrupções, com essa bandalheira, com esse distrato com o nosso município, que venha fortalecer conosco. Porque eu digo sempre o seguinte: quem entra na prefeitura, que não denuncia o que está errado da administração passada, porque quer fazer a mesma coisa. E nós precisamos de pessoas limpas, que cheguem com o intuito de organizar Limoeiro, de trazer
a toda disposição, a dedicação de corrigir isso aí. E não sendo com convicção, com coragem, você não faz isso. Tem que vir sem esse comprometimento com isso que aconteceu até hoje. Cada prefeito que entra não denuncia, não corrige o que está errado no passado, eu não sei por quê. Eu deixo aqui a pergunta no ar para a população, sabe por quê? Por que que eu entro hoje e vejo um bocado de coisa errada da passada e fica por isso mesmo? Por quê? Será que eu estou achando bom isso ou porque eu quero fazer do mesmo jeito? Vou deixar essa pergunta no ar. Pedro Julião Bandeira Regis, ex-deputado em Limoeiro do Norte, no estado de Ceará, conosco no Diário Vale Ceará.